Boa tarde. Estamos aqui no 5º Fórum Brasil de Gestão Ambiental, o 5º FBGA, mais uma vez junto com vocês no Human Talks, hoje um collab, e é um prazer imenso estar trabalhando em conjunto com o Marketing da Podcast. Temos aqui do lado o Bruno, profissional de podcast, profissional de marketing, professor, como eu aprendi com ele, e será uma honra, Bruno, estar aqui junto com você nessa edição especial. A cada episódio que a gente grava junto, que eu participo, você me faz quase chorar. A verdade é essa, né? Porque você sabe a importância que você tem na minha carreira, né? Eu sempre vou falar isso. Eu acho que uma coisa que é muito importante na nossa vida é gratidão. Eu sou eternamente grato, né? Mas, Bruno, Marketing de Podcast junto, estamos aqui para aprender, né? Eu tô aqui só para comentar e aprender com vocês dois, com essa convidada maravilhosa que a gente teve aqui. E vou aproveitar essa palavra que você colocou, gratidão, para fazer a continuidade aqui do podcast. É uma gratidão eu ter aqui com vocês na nossa segunda temporada do Human Talks, que tem como objetivo falar de desenvolvimento profissional e carreira do século XXI. A nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos é do que uma das profissionais, uma das personalidades de maior atuação, de maior conhecimento, de maior influência em direitos humanos no Brasil. Ela é professora da PUC de São Paulo, ela é professora da FAD, advogada, tem mestrado e doutorado, mais livre docência em direitos humanos e hoje podcaster, professora Carolina Alves Souza Lima. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui com vocês. Espero que a nossa conversa seja uma conversa muito rica, muito agradável, muito feliz. Eu não tenho dúvida que vai ser rica, agradável e divertida. Com certeza. E aqui eu tô ansioso para aprender, porque eu acho que é um tema que fala-se muito, é muito na mídia, né? Mas, consequentemente, quem é que sabe, quem que aprofunda. E eu, né, eu sempre falo bastante, até vou parar um pouco de falar isso, eu, um periférico, né, que vim da periferia, que tive muitas limitações quando foi de carreira, educação bancária, né, meus pais, meu pai veio do Banespa, antigo Banespa, né, tô confessando idade aqui, mas justamente ali, o sonho era trabalhar em banco, né, e ali era muito difícil, na realidade que eu vim, o esporte mudou a minha vida, e quando eu tive minha primeira promoção, vou te contar isso aqui, a minha mãe chorou comigo no telefone quando eu fui para o Whirlpool, né? E que é onde eu conheci o Luiz Cavardo. E justamente como que é difícil para a gente, e isso, direitos humanos, é uma pauta muito importante de onde eu vim. E eu falo até de onde eu vim, por quem é de lá, como a gente enxerga isso, acho que da realidade da rua, né? Vamos colocar assim. Legal, Brunão, legal. Isso já traz aqui a introdução. A professora Carolina, ela participou aqui do 5º FBGA, no fórum, né, no painel, que justamente trouxe a temática, que é da ODS 16, de Direito, Justiça e Paz. E ela compartilhou a experiência e o conhecimento dela de direitos humanos, de democracia e uma temática que eu achei fantástica, que é a cultura da paz. Professora, poderia compartilhar um pouquinho com o nosso público os ensinamentos que foram colocados hoje em sua palestra? Com certeza. Quando a gente fala em cultura da paz, primeiro há uma declaração da ONU, a ONU, Organização das Nações Unidas, criada no pós-Segunda Guerra, a partir de 1945, como essa organização supranacional, ela é composta, né, o sistema ONU é composto por declarações de direitos humanos e por tratados de direitos humanos. Dentre essas declarações, tem duas que são muito importantes, estão relacionadas com essa temática da ODS 16, que vai cuidar da cultura da paz e a outra vai cuidar da cultura da tolerância, não é? E nessa declaração da cultura da paz, se traz um conceito, que é um conceito muito atual, muito completo do que é cultura da paz, e para que a gente possa entender
como que se compreendia a paz até alguns séculos atrás, né? Principalmente antes das duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra. Se compreendia a paz como a ausência de guerra. Na sequência, esse conceito se tornou desatualizado. Se passou a compreender paz como ausência de violência, porque a guerra é uma forma de violência, mas há muitas outras formas de violência. Então, nós podemos pensar na violência urbana, na violência contra a mulher, no racismo, nas várias formas de discriminação, não é? LGBTQIA+, fobia e assim por diante. E se a gente pensar no Brasil, a gente verifica uma sociedade marcada muito pela cultura da violência, mas não pela cultura da guerra. Então, o Brasil não é um país bélico, mas é um país que tem todas essas formas de violência. E se a gente pensar como nós temos vivido cada vez mais enclausurados nos prédios, nos condomínios de casas, não é, fechados, dentro dos shopping centers, não é, e não usufruindo efetivamente do espaço público, né? Então, quanto mais a gente tem a possibilidade de usufruir do espaço público, mais mostra um grau de civilidade de uma sociedade. E no Brasil a gente usufrui muito pouco do espaço público. Então, passou, né, numa segunda etapa para essa ideia de ausência de violência. Mas a proposta trazida pela ONU, e juntamente com a ONU há um braço dela, que é a Unesco, que é um órgão do sistema da ONU que vai cuidar da educação, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, e que vai trabalhar muito a cultura da paz. Então, a cultura da paz, ela vem como um movimento no sentido de despertar nas pessoas, na sociedade, nos estados, nas organizações internacionais, né? Então, desde as relações mais próximas até as relações mais amplas, pensando nas relações internacionais, formas de resolver os conflitos com base no diálogo, na troca, na cooperação, na solidariedade, na empatia, no respeito. E o que é muito interessante é que essa ideia de cultura da paz, ela passou a ser desenvolvida no pós-Segunda Guerra, e tem um sociólogo norueguês que se chama Johan Galtung. Ele faleceu há uns 2 anos atrás, ele é uma referência no estudo da cultura da paz, e em 1959 ele cria em Oslo, que é a capital da Noruega, um instituto de pesquisa da paz. E o propósito do Johan Galtung era encontrar quais são as verdadeiras origens dos problemas. Então, ele vai partir dessa ideia de que as relações humanas, elas são sempre marcadas pelos conflitos, e que os conflitos em si, eles não são ruins, eles não devem ser evitados. Ou seja, eles fazem parte das relações humanas. Nós sempre vamos ter conflitos. E esses conflitos, eles vão estar desde as relações mais próximas até as relações internacionais. No entanto, o que ele vai colocar? Ele vai colocar esse questionamento e essa proposta. Como resolver esses conflitos? Não é? Como que a gente efetivamente resolve os problemas sociais que estão aí? Então, ele vai defender que temos que resolver por meio da cultura da paz, que não representa, em hipótese nenhuma, uma passividade, que não representa, em hipótese nenhuma, homogeneizar a sociedade, mas, pelo contrário, pressupõe que haja diálogo, que haja troca, que haja bons relacionamentos, mas sem o uso da violência, sem o uso de qualquer forma de violência, né? Então, esse é um enorme desafio que demanda de todos nós uma mudança de mentalidade, não é? Um verdadeiro salto civilizatório, não usar a violência, mas resolver os problemas dessa forma e fundamentalmente por meio de uma educação, né, que deve vir desde os primeiros anos e que deve ser uma educação continuada para a vida inteira, né, em todos os momentos, no qual a gente saiba resolver dessa forma. E a partir dessas ideias do Johan Galtung,
que a ONU vai abraçar essas ideias e vai estabelecer essa declaração da ONU sobre cultura da paz, que hoje é o lema da ONU, é o lema da Unesco, e que é um enorme desafio, né? É um enorme desafio, né? Eu até, só para fazer uma complementação, que eu acho muito interessante, eu sempre até trago para os meus alunos, quando a gente pensa nas relações mais próximas, então se a gente pensar na relação, né, de um pai com um filho, a princípio a gente poderia pensar, não é? É muito mais fácil, mas colocando entre aspas, não é? Muito mais fácil um pai ser autoritário, ele mandar, não é? Ele falar ao filho, olha, né, cala a boca, não, né? Então ter uma postura de autoritarismo, não é? E eu digo que é mais fácil, entre aspas, no sentido de que alguém que tem autoridade se impõe de uma forma absoluta. É muito mais desafiador para um pai educar um filho com base na cultura da paz de uma forma democrática, ou seja, dialogando, respeitando, tendo empatia, mas é claro que colocando limites, é claro que dando responsabilidade, porque é dessa forma que você cria alguém com saúde mental, né? Porque tem que saber que há limites. Se a gente pensar nesse modelo, que é um modelo micro, que é um modelo familiar, a gente pode ir estendendo esse modelo para as relações na escola, para as relações na sociedade, até para as relações internacionais. Quando a gente pensa nas relações internacionais, também entre aspas, é mais fácil para um governante, não é, atuar de forma autoritária, porque ele manda, ele determina, não é? Se não concordam com ele, ele manda prender, e é muito mais desafiador se estruturar numa ordem democrática, porque a ordem democrática, ela pressupõe o dissenso, ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe a troca. Então, é muito mais difícil, do ponto de vista da organização do sistema internacional, um país se estruturar de forma democrática. O regime autoritário, ele se impõe, mas ele é tirano. E a gente vive hoje uma crise das democracias, né? A gente vive uma crise dos relacionamentos. Então, essa é uma questão da atualidade, né? Essa é uma questão para a gente pensar. Fantástico. Inclusive, vários trechos que você hoje compartilhou conosco, né, com o público, deveriam ser encaminhados assim, de forma expressa para muitas pessoas. A gente hoje vive uma crise de diálogo. Vive uma crise de diálogo. E você trouxe aí, Bruno, interessante, né, a visão e o aprendizado. A gente aqui também aprende muito, né? A gente sai de uma história que começa com a ausência de guerra, né, para um segundo momento de ausência de violência, que vai numa amplitude maior, né, Sim. para chegar, então, na cultura da paz. E aí é muito legal, né? Eu gravei alguns episódios, né, do podcast hoje, eu fui bombardeado com algumas informações que eu não sabia e que cabe muito nessa conversa, professor, que eu quero até a tua visão nisso, né? Porque tenho certeza que você vai ter dados e vai ter mais a aprofundar sobre isso. Teve um podcast hoje que eu conversei com uma pessoa que trabalhou no OMS, e onde ela disse que comprovadamente cidades que têm crianças nas ruas, ela é mais segura. Isso comprovadamente. E isso não tinha esses dados. E até ela levou isso para a prefeitura de Olambra, aqui onde a gente está. E aí eu olho, também estava dando uma olhada em alguns dados sobre a questão do Japão. Questão do Japão, onde eles também trabalham de formar o caráter até os 10 anos. Não é prova técnica, é caráter. É você ter uma questão de conversa. Você falou sobre autoritarismo, né? O difícil quando você fala de autoritarismo é que você exclui vários pontos, várias formas de pensar, você exclui a pluralidade de opiniões, de visões, né? É um trava-línguas aqui, então a gente acaba. Mas assim, no final das contas, é um papo muito importante. E hoje, né, Ska, acho que a gente conversou já em outros episódios de podcast, tem temas que antigamente o pessoal olhava e falou, não, é planta árvore, é um assunto que não dá dinheiro, que não sei o que, não é importante. Como assim não é importante? Hoje a gente fala da cultura da felicidade, de ser muito importante. Hoje a gente tem saúde mental, que é o maior problema até acima da questão de câncer no mundo, né? E a gente tem a questão... afasta, né? A maior causa de afastamentos hoje no Brasil de trabalho é em função da saúde mental. Exato. E no final, e assim, é larga escala, não é tipo uma comparação de 1% para frente.
é 30%, por aí, de distância. E quando a gente fala de paz, você vive muito melhor, né? E aí você vai pegar aí, você falou de alguns países, né, de algumas outras culturas, a gente consegue viver em paz. Eu acho que a gente colocar ali, desde a base, colocar isso na cultura e tudo mais, por que que esses assuntos estão vindo tão à tona, professor? Olha uma pergunta. Tão à tona hoje em dia, né? E com tanta força, eu sinto uma mudança cultural, uma mudança de sociedade hoje, que está levando essa questão da cultura da paz, a qual eu sou muito fã e que eu sou o cara que mais defendo isso, vendo de onde eu vim e que eu quero que todo mundo cresça. Aqui até a questão de paz traz tantos assuntos à tona, mas também faz com que aquele jovem que eu fui um dia, ele consiga evoluir e acabar com aquela crença limitante. Violência e tudo mais está envolvido nisso, né? Como que você vê isso nessa mudança de cultura, mudança de sociedade? Eu acho que tem vários pontos. Primeiro, a gente não pode ter a ilusão ou uma ideia utópica de que nós vamos acabar com todas as formas de violência. Não vamos, não é? Mas é possível trabalhar com essa proposta da cultura da paz para que a gente resolva os nossos conflitos sem o uso da violência. Você mesmo falou, Bruno, que eu achei interessante, o quanto o esporte foi importante na sua vida. Muito. E eu estava comentando com o Luiz, quando a gente estava conversando, tomando um lanche, eu sempre, assim, gosto muito de falar de um texto, que é de um filósofo que se chama Theodor Adorno, e ele tem vários textos sobre educação, e um dos textos dele se chama O que Resta de Auschwitz, né? Auschwitz foi um dos campos de concentração na Segunda Grande Guerra. E então ele vai, né, fazer um diagnóstico daquela sociedade, sendo que ele foi refugiado, ele era judeu, então ele viveu as duas grandes guerras mundiais, não é? E ele vai dizer a importância do investimento em esporte. O quanto o esporte ele é importante para a gente, não é? E as crianças, principalmente, os jovens, jogarem essa energia, né? Porque a gente tem uma energia muito grande, as crianças e os jovens mais ainda, né? Onde que a gente vai jogar, como que a gente vai direcionar essa energia? Se a gente puder direcionar para o esporte, é um caminho interessante, é um caminho que traz bons resultados. A gente vive hoje numa sociedade que a tecnologia, acho que tem vários lados que a gente poderia estar analisando, né? Acho que tem um lado muito positivo, mas também tem um lado aonde estamos nos movimentando cada vez menos, não é? E acho que a nossa saúde mental ela está muito ligada também ao nosso corpo, o que a gente faz do nosso corpo, o quanto que a gente movimenta o nosso corpo, né? O ser humano foi feito para se movimentar e a gente tem construído um modelo de sociedade, né, muito enclausurado, muito nas redes sociais, né, muito sem esse movimento que gera saúde. Então, acho que esse é um ponto, né, importante para a gente pensar o quanto que as escolas brasileiras deveriam valorizar mais a atividade física, né, o desenvolvimento nesse setor que eu acho que no Brasil ainda é muito pouco valorizado. Eu vejo as escolas voltadas muito ainda para uma cobrança conteudista e não para uma formação mais holística, para uma formação que leve à atividade física, né? Acho que a atividade física ela gera bem-estar, ela gera saúde. E, inclusive, né, a gente percebe políticas sociais, né, onde você tem a inclusão do esporte, você tem uma correlação direta com a redução de violência. Tem, exatamente, tem. Ressocialização também. Ressocialização, maior desempenho escolar, maior sociabilidade, porque os esportes, não é, muitos deles são em conjunto, então são as equipes, não é? Por exemplo, hoje a gente vê o jovem cada vez mais se comunicando menos, né, com menos habilidades sociais. O esporte traz muita habilidade social, além das habilidades físicas. Então, acho que é um caminho importante. Mas sempre que a gente pensa em educação, a gente pensa pelo menos a médio e longo prazo. E no Brasil, se a gente olhar no âmbito federal, estadual, municipal, distrital, raríssimas vezes a gente vê algum político falando em, né, o que a gente quer
para o Brasil daqui 50 anos, né? O que a gente quer para o Brasil na próxima década, né? Então é tudo muito imediato. E aí a gente acaba não colhendo os frutos que a gente pode colher, mas a gente só colhe a médio e longo prazo, né? Então acho que a gente também precisa avançar num outro ponto que foi falado na nossa palestra, que é nesse aprimoramento da cidadania, né? Na cidadania no sentido de, né, a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã que também foi refugiada, né, e foi para os Estados Unidos, ela traz uma definição de cidadania como direito a ter direitos, né? Ela vai trazer a ideia de pertencimento, né? Então, todos nós, como seres humanos, nós temos esse desejo e essa necessidade de pertencimento. Então, ela vai olhar ali para a barbárie da Segunda Guerra e vai mostrar, olha, os judeus e as minorias, eles perderam o direito de pertencer, não é? Eles juridicamente foram expulsos da humanidade. Então, o sistema que se cria pós-guerra, seja no plano internacional e seja nos nacionais que se redemocratizam, eles devem garantir esse direito de pertencimento, eles devem garantir a cidadania. E a cidadania, ela sempre pressupõe direitos e deveres, né? Então é um equívoco achar também que ser cidadão é ter só direitos. Não, é ter direitos e deveres. E é necessário que haja uma estrada de mão dupla, então aonde se garantam os direitos, mas se cumpra com os deveres. E se a gente olhar para a sociedade brasileira, a gente ainda tem uma sociedade muito desigual. Então, os direitos não chegam para muitos. E quando os direitos não chegam para muitos, como é que você vai exigir deveres, sendo que eles nem, né, se pensarmos, por exemplo, em crianças, né, os índices de violência contra a criança no Brasil são altíssimos. Os índices de violência sexual contra crianças e adolescentes é altíssimo. Então, os maiores números de estupro no Brasil são em relação a crianças e adolescentes. Então, são seres que estão numa situação de hipervulnerabilidade. Então, são realidades que o Brasil nos mostra, no qual determinados grupos, como eles não atingem, não têm garantidos direitos mínimos, como é que você vai exigir deveres? Não é? Então, a gente fica sempre numa sociedade muito precária, muito capenga. Então, assim, temos muito a caminhar, né? Temos muito. Até, se você me permitisse, cara, desculpa até interromper, mas é que é um tema que muito me chama atenção, abre uma chama aqui dentro e eu quero falar um pouco, né? Eu sou um cara que acredito muito na questão do bem, né? Na questão do fazer o bem, e a gente vive em sociedade bem. Pode me chamar de utópico, tá? Pode me chamar do que for, mas eu acredito em todo mundo viver em sociedade bem, todo mundo ter na família, enfim, como ela for formada, para mim, tendo amor, tá tudo certo, né? E isso, acho que amor tem muito relacionado à paz. E a gente vai envolver muita coisa. Mas falando de uma forma mais técnica e profunda, eu acho que tudo isso linka numa educação. Sim. Tudo isso linka em você falou muito bem pontuado, isso me chamou a atenção, até porque as mídias sociais e toda essa internet, toda essa bolha da internet 2000, isso levou muito a um ódio que não é necessário, que não faz bem para o mundo, né? E que também houve uma disseminação de informações, fake news e por aí vai. Mas a educação está na base de tudo isso. Quando você tem uma educação sólida, quando você tem um investimento de fato na educação, você acaba não colocando à margem da sociedade, porque os judeus um dia foram colocados à margem da sociedade e hoje eu vejo muito isso acontecer de novo. E você fala, pô, eu não quero levar para nenhum lado, mas poxa, gente, a gente não aprendeu nada. A gente não aprendeu nada que sobre respeitar a ideologia do outro, porque você conviver bem, conviver em paz, é você entender que o outro pensa diferente de você, e isso soma, na verdade. E eu vejo que hoje até uma crítica ao Estado que eu tenho é o investimento. Se você tem, assim como volta a falar do Japão, que se recuperou da Segunda Guerra Mundial, investindo principalmente em educação, você consegue fazer uma construção de paz em cima disso. E você tem hoje, devido à não paz, uma debandada
de pessoas, por exemplo, de São Paulo, como eu, que fui procurar paz em outro lugar. Isso você mexe com toda uma estrutura de políticas públicas, de trabalho, de muitas outras coisas, enfim. Aí a gente pode ir muito aprofundar em vários pontos, mas desculpe, cara, só para... Não, completou super bem, né? A gente está vendo aqui é uma questão de uma jornada, né? É uma jornada Não é algo, eterna. professora, eterno, Eterna. é contínua. É. A gente não pode repetir os mesmos erros cometidos. Erros já acontecem. A gente tem que olhar e aprender com os erros e evitar que eles sejam repetidos. E aqui a gente está falando muito do imediatismo, às vezes, né? Vamos resolver agora. A gente está falando de temas como educação. Educação não é uma questão que vai ser resolvida de um dia para o outro. Cultura. A cultura da paz está diretamente relacionada a uma jornada. Uma jornada que professora e professor Bruno já Aprendiz, contribuíram, eterno aprendiz. é muito ancorado em solidariedade, empatia, respeito, né, educação, cidadania. E são valores que quando a gente, por exemplo, olha, e aí trazendo para a temática do podcast, né, do desenvolvimento profissional, carreira no século XXI, para mim tem que estar, assim, são temas transversais, independente da profissão ou da escolha de trabalho do indivíduo. Professora, faz sentido? Como é que a senhora vê a introdução dessa temática quando a gente olha a carreira hoje no século XXI? Eu acho que faz total sentido. Eu vou fazer até um link à questão das carreiras, né, das profissões da atualidade e com o que o Bruno começou a falar bem no começo da sua fala. Você falou assim, eu acredito no bem, eu acredito na cultura da paz, que a gente possa viver em paz. Eu acho que tem alguns pontos para que a gente possa até se aprofundar mais e entender até a essência dos direitos humanos. Primeiro que eu acho que há uma distorção muito grande em relação, à compreensão dos direitos humanos. E quando eu vou lecionar, eu sempre digo para os meus alunos, é preciso que a gente para que a gente possa estudar direitos humanos, para que a gente possa ter uma formação em direitos humanos, é importante que a gente saiba a gente conheça e a gente reconheça a precariedade da condição humana. A precariedade de todos nós, ou seja, nós somos seres que, né, estamos em caminhada, em transformação, né? Então é um eterno caminhar e se desequilibrar, né? Nós somos seres em transcendência. Então isso é preciso que se reconheça para que a gente possa, a partir daí, ter mais consciência de todas as mazelas da nossa sociedade. E quando a gente fala em profissões, né, em carreiras da atualidade, eu acho interessante, às vezes eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, às vezes a gente pode olhar para um alto profissional, né? Seja lá em qual carreira for, né? Então alguém muito bem sucedido, que ganha muito dinheiro, que mora num bairro muito nobre, que frequenta os melhores clubes, que faz viagens internacionais, né? Então, que é considerado uma pessoa civilizada, uma pessoa bem-sucedida, que tem cultura, fez faculdade, tem cursos e tudo mais, mas de repente, se você vai conversar com essa pessoa, você vê que essa pessoa ela é cheia de preconceitos, ela é radicalizada, ela não tem empatia, e a gente se pergunta, uau, né? Mas ele passou pelas melhores escolas, ele fez faculdade, fez pós-graduação, frequenta os melhores clubes, viaja para o mundo inteiro, né? E e não tem esse lado desenvolvido. E aí eu entendo que o que falta é exatamente o que a gente chama de educação em direitos humanos. É que não é uma educação, partidária, ideológica no sentido, não é, partidário, então nós contra eles, ou que defende uma determinada, bandeira nesse sentido, mas é uma educação que desde a infância deveria ser desenvolvida nas várias áreas e deveria percorrer educação fundamental, ensino médio, faculdade, deveria ser colocada nas empresas, que é essa educação na qual você abre um horizonte
de empatia, de tolerância, de não discriminação, de cultura da paz. Então, você faz com que o ser humano ele se reconheça na sua precariedade, porque quando a gente se reconhece na nossa precariedade, a gente também passa a ter uma percepção de que não é simplesmente julgando, não é simplesmente condenando, né, olhando de uma forma simplista para o outro, e também se colocando no lugar do outro, e não só academicamente, mas hoje nós tivemos aqui no evento tantos exemplos, né, de pessoas que estão com projetos práticos, né, de cidadania na sua cidade, ou um projeto específico, né? Então você vive a cidadania, você faz a diferença, você, né, busca trazer um impacto. Então, quando você desperta as pessoas para essas realidades, você realmente transforma. Porque muitas vezes a gente, né, verifica famílias e posturas nas escolas, nas universidades, onde você traz uma formação técnica, que ela é importante, ela vai ser utilizada. Se eu olhar o lado, por exemplo, do direito, né, como eu dou aula numa faculdade de direito, acho que tanto a PUC quanto a FAD fazem esse trabalho muito bem e eu sou até muito orgulhosa de trabalhar nessas instituições. Porque ao mesmo tempo que é passada uma formação técnica, então o aluno tem que saber os institutos de direito civil, de direito penal, direito tributário e assim por diante, porque é a técnica do direito, e se ele não souber, ele não vai ser um bom profissional. Ao mesmo tempo, se esse aluno ele não tiver uma formação humanista, ele não vai mudar a sociedade, ele vai ficar naquela repetição, não é? Então a gente não muda, a gente não transforma, e somente por meio de uma educação humanista é que você realmente muda as pessoas. Só que isso envolve muito investimento, não é? Isso envolve formação de professores, isso envolve políticas governamentais. Então isso é um longo e contínuo trabalho. E que eu acho que muitas vezes os profissionais eles não têm essa noção. Então eles acreditam naquilo que eu falei no começo. Mas ele viaja para o exterior, ele frequenta os melhores clubes, mas aí você vai ver, ele trata mal o funcionário, ele humilha, ele é discriminatório, ele é, né, discriminador, ele é racista. Né? Então, é como se esses dois universos estivessem desconectados, mas eles precisam estar conectados. E eles não estão. Então, acho que esse é um grande desafio. Acho que é um. A minha cabeça é um mapa mental. Eu uso muito mapa mental no meu dia a dia e minha cabeça ela começa a abrir vários leques, várias abas do Excel. Do Excel não, do Chrome. Então, assim, no final das contas, você está falando um assunto que eu acredito muito, a gente está indo muito para carreira, está indo muito para profissional, né? E eu, há muito tempo atrás, você fala aí 5 anos, que hoje em dia é muito tempo, 5 anos, né? Eu acreditava que eu chegava na empresa, eu vestia minha roupa de profissional e eu esquecia a minha vida pessoal. Vamos trabalhar, eu sou profissional agora, fora daqui depois dos 18 eu sou o pessoal. Com o passar do tempo, eu vi que isso não é real. Isso não é real. Você é o tempo todo. São suas experiências, quem você é, o que você acredita, que inclusive vai moldar os seus resultados, que vai moldar a sua transformação. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas empresas. Existe uma questão de linha de lucro, a linha de venda, mas isso se tornou uma bolha, né? Porque isso você esquece do lado humano. Você falou da questão humanizada. Hoje em dia as empresas elas precisam ter, e é até motivo, né, de eu ser um aluno também da Ilma, né? Acho que é importante falar, de eu defender tanto a causa, porque eu vejo que realmente a gente precisa, estamos num outro momento de empresas, e as empresas ficaram com uma responsabilidade que talvez não seja delas, mas que hoje acaba sendo delas, um pouco, que era do Estado, e hoje é uma parceria meio pública e privada, que é formar profissionais. Só que para você formar profissional, você precisa formar, muitas vezes, aquele profissional que não foi ainda educado no seu berço, na sua casa. Eu vou trazer aqui um exemplo, tá? Não é falando de você, mas é porque minhas histórias com você são muito impactantes. Eu, no auge da minha carreira, né, ali de publicitário, né, na Câmara Co, no auge da própria pandemia, né, eu cheguei e falei, poxa, agora o negócio é ficar no home office. Agora o negócio é no home office. Não tem mais essa, e conversando com o Scar. O Scar chegou para mim e falou, você sabe se cada um tem teto? Você sabe qual que é a realidade de cada um?
Na época, ele comandava uma grande empresa, que eu não vou citar o nome, mas ele falou isso. Eu falei, cara, verdade, verdade. Eu mesmo um dia não tive o computador para poder trabalhar. Então a gente precisa entender o todo ali das pessoas e como formar pessoas. E aí eu queria entender hoje a tua visão, né? Até vou ceder aqui, cara, desculpa alongar tanto a minha fala, mas eu quero perguntar para você, professor, um pouquinho, a responsabilidade das empresas, isso a gente aprofundar um pouco mais, essa responsabilidade de tornar não só profissional, porque também o humano e o profissional são duas coisas juntas, e a empresa que olha o humano de uma maneira humanizada, como você bem disse, ela vai ter resultados exponenciais. Sim. Antes, até só fazendo um complemento, né? Você trouxe um exemplo muito bacana em que a professora Carolina citou há pouco, né? Do preconceito. O preconceito está presente no nosso dia a dia. Não existe pessoa profissional que não tenha um preconceito. É uma melhoria contínua, né? Exatamente. E aí entra um pouco a importância, né? É uma questão de cultura que a gente está falando, é uma jornada, a gente está falando de um processo de transformação que aí, permita-me complementar, Bruno, que vai além das empresas, né? Isso vai para a sociedade. Sim. Isso é um tema que tem que ser debatido por todos nós. Independente de estarmos no setor público, privado, terceiro setor, nós, dentro de casa, inclusive, né? A educação, e você colocou muito bem, professor, aí você citou esse exemplo também, Bruno, passa por se colocar também no lugar do outro, né? Exercer claramente, na prática e não na teoria, a empatia, por exemplo. Sim, não, com certeza. Ninguém transforma o mundo sozinho. Claro que a gente tem que se conhecer, acho que o processo de autoconhecimento é um processo contínuo, eterno, mas para a gente transformar a sociedade tem muitos atores. O Estado, a sociedade, a escola, a família e as empresas. E em relação às empresas, inclusive a ONU, ela tem alguns princípios, que são princípios, direitos humanos em empresas, que segundo a ONU, devem ser orientadores das empresas para que elas cumpram os direitos humanos, né? Seja na área do meio ambiente, na área, né, da governança, na área social. Então, há diretrizes nesse sentido. É um caminho sempre de união, de compartilhamento, mas se a gente pensar também hoje na nossa sociedade, a gente tem estado cada vez mais em bolhas, cada vez mais, segmentado, né, se eu olhar para, né, se a gente pensar na universidade, não é? Eu vejo ali nas faculdades, né, então a gente tem muitos departamentos, né, dentro da universidade tem muitas faculdades. As faculdades, de maneira geral, não é, sem generalizar, elas não dialogam. Os departamentos, de maneira geral, eles não dialogam. Então, quando a gente pensa nos problemas sociais, não é só o governo, não é só o Estado que vai resolver. Claro que ele tem uma parcela de responsabilidade, mas mesmo dentro do Estado tem que ter parceria entre as várias secretarias. Então, quando a gente pensa na questão da criança, é a Secretaria de Educação que tem que estar junto com a Secretaria de Saúde, não é que tem que olhar para a alimentação dessa criança, é que tem que olhar se essa criança está sofrendo algum tipo de abuso, se essa criança tem transporte escolar, se essa criança está sendo bem alimentada. Então, assim, é um conjunto de políticas públicas que precisam estar dialogando, que precisam estar juntas. E junto com as empresas, a parceria público-privado é sempre uma parceria importante, mas sempre uma parceria bem-vinda. E a gente vive num mundo no qual hoje há empresas que têm um patrimônio maior do que PIB de estados. Sim, a própria Apple, Não né? é? Às vezes de países. De países. Então, isso é uma realidade mundial, né? Então, esse também é uma demanda que vem se questionando hoje perante o sistema internacional, né? Como por um lado, as empresas são e podem ser muito impactantes positivamente, mas também tem um lado no qual as empresas violam direitos humanos, então como responsabilizar as empresas perante o sistema internacional. Então, eu acho que
há de ser sempre com base em parcerias, nunca acreditarmos, não é, que o Estado vai resolver tudo, o Estado não resolve tudo, não é, não vai conseguir, não consegue, as empresas também não, mas é necessária essa parceria. Mas a gente vive, como o Luiz falou, um período de crise no diálogo, né, de crise nas relações humanas. Eu sempre gosto de lembrar, tem um TED que fala de uma pesquisa que é feita em Harvard, que é muito interessante, que é uma pesquisa que está há mais de 70 anos e ela continua em ação, que eles fazem uma pesquisa ali em Boston, né, aonde eles vão entrevistando e desde fazendo entrevistas até exames físicos mesmo, em pessoas que têm uma condição de vida muito boa, pessoas que estão na periferia, com inúmeras restrições, autoridades, pessoas famosas, pessoas que não têm fama, e para verificar o que gera felicidade, né? O que gera bem-estar. E qual é a conclusão? A conclusão é que o que gera bem-estar nas pessoas são as boas relações humanas, Sim. né, os bons relacionamentos, desde os familiares até os comunitários. Então, quanto mais a gente está envolvido com a nossa sociedade local, e o quanto isso é importante e o quanto hoje o mundo, principalmente da tecnologia, tem nos afastado dessa vida real. Esse ponto é excelente. E o estudo é o estudo mais longínquo que existe, né, na história da humanidade. Traz essa resposta, né, que o estudo é justamente voltado para entender quais são os parâmetros da felicidade. Exatamente. E o resultado é uma quebra de paradigma que traz essa questão do relacionamento. E que vai bem de encontro com o que você trouxe, né? E você, Bruno, reforçou. Talvez a gente nunca tenha na nossa história estado num momento de tanta conexão. Fala muito, né? Todo mundo, entre aspas, está conectado, mas quando a gente olha, na verdade, a gente talvez nunca tenha estado tão desconectado do mundo real, da sociedade, como agora. E para o tema central, que é paz, a gente tem um grande problema nisso, que é justamente eu fechar com as minhas opiniões. A gente está batendo muito aqui, são duas palavras que eu resumo essa conversa nossa, que é diálogo e respeito. Diálogo, a gente esqueceu do que é o diálogo, de sentar numa mesa e ouvir uma discordância, né? Eu até falo no podcast às vezes, permita-me discordar, ou você discordar, porque é normal, é normal. Então a gente acabou se perdendo um pouquinho nisso, de ter esse diálogo, e aí eu falando um pouco das vozes, quem dera, né, eu ser a voz das ruas, mas assim, eu que vivo mais as ruas, eu jogo basquete nas quadras por aí, eu gosto de viver isso. Uma coisa que eu vejo muito não, aqui ele tem dinheiro, ele não sabe a nossa realidade. Ah, viveu e tal, que não sabe a nossa realidade. Mas calma aí, a pessoa é teu rival porque ela tem dinheiro que você não tem? Por quê? Por quê? Ah, então você também é rival dela porque você também não tem. E assim a gente vai permanecer numa cultura que ela é uma cultura destrutiva. Aí você fala, cara, como que ambas as tribos podem se comunicar? E você vê isso em âmbito global, e você fala, poxa, peraí, como a gente pode sentar na mesma mesa, que é o diálogo que está falando, e o respeito? Se você acredita em X e eu em Y, tudo bem, a gente pode ser amigo da mesma maneira. Sim. E eu acho que é uma ilusão achar que por meio das redes sociais a gente conversa. Eu acho que a gente não conversa. A gente conversa quando a gente está cara a cara, quando a gente está realmente aberto, né? Tem um espírito de abertura, de diálogo, de troca. E as redes sociais, elas podem permitir inúmeras coisas, mas eu acho que elas não permitem um verdadeiro diálogo. E há pessoas que acham que sim, mas eu acho que a gente não. É uma ilusão achar que a gente dialoga. Eu tenho um grande amigo, tem uma grande empresa, enfim, e ele tá no Vale do Silício, né? E eu tô conversando com ele, é um grande amigo, amigaço meu. Ele falou, cara, eu tive uma aula aqui no Vale do Silício. E a aula era sobre conversem com as pessoas. Poxa, precisa ir no Vale do Silício para você pegar e falar, pô, conversa com as pessoas. Quantas vezes você ligou pro seu amigo hoje de manhã e falou, como é que você tá? As pessoas esqueceram de perguntar, como você está? Não, eu vou mandar um WhatsApp.
e eu mando muito áudio, né, no WhatsApp, porque eu acho que aquela escrita não... Podcasts. Exato, podcast. Passa de 5 minutos, o pessoal fala, ó, vamos lá, vou ouvir daqui 2 semanas, Bruno. Mas assim, basicamente, eu gosto dessa conversa. Eu gosto porque existem coisas daqui, a gente tá nessa mesa, de ver essa linguagem corporal, conhecer as pessoas, e você consegue enxergar muito mais que palavras, em gestos, em olhares e por aí vai. E aqui, já caminhando para a reta final, o papo está excelente. Ficaria aqui por muito tempo, mas já temos aqui até os programadores já chamando a atenção, olhando aqui, e temos o tempo. Nada impede de fazer um segundo episódio, que eu acho que é importante. Tem a gente pode abrir em diversas frentes essa discussão, né? A gente está falando de pessoas, está falando de uma abordagem mais humana para os relacionamentos, e são temáticas fundamentais quando a gente pensa na carreira do século XXI. Na verdade, temáticas que deveriam estar sempre presentes em todos os séculos, não só apenas na carreira, né, mas na vida pessoal também das pessoas, né? Mas temos que olhar para frente. Sabemos que isso hoje ainda não é uma verdade, pelo menos na sua plenitude, é uma jornada, como a gente bem colocou. Eu queria então aproveitar esse momento, passar a palavra para a professora Carolina, para transmitir ao público a mensagem final, quer dizer, que a senhora poderia dar de mensagem final para o nosso público que participou aqui. Eu não sei quanto tempo, mas já tem bastante. Não sei, eu ficaria aqui a noite toda. Resumindo um pouco a discussão e os pontos para levarem consigo após esse podcast. Olha, são muitos pontos que a gente tratou aqui, mas se eu puder elencar um que eu acho que é fundamental, é efetivamente acreditarmos na educação, investirmos na educação, e nós, como sociedade, no meu entender, precisamos resgatar a importância da educação pública de qualidade. Porque no Brasil nós temos uma educação privada que é muito segmentada, muito elitizada, que é de qualidade. Mas isso representa uma parcela muito pequena ainda da nossa sociedade. E todos os países que conseguiram se desenvolver e que avançaram democraticamente são países que efetivamente investem em educação pública de qualidade. Porque é no espaço da educação pública de qualidade que se constrói a cidadania. Ou seja, é o espaço no qual todas as crianças, independentemente da classe econômica, social, elas têm a possibilidade de estar juntas e de crescer juntas. Então, nesse sentido, você cria vínculos, você cria cidadania. Então, e eu acho que grande parte da sociedade, eu até me coloco dentro desse grupo, né, quando a gente pensa na classe média, que é a classe a qual eu pertenço, como a gente já delegou a escola privada, a gente não tem esse movimento como sociedade de lutar por uma escola pública de qualidade. Eu acho que esse é o principal resgate da nossa sociedade, né? Se a gente se unir efetivamente para uma escola pública de qualidade, aí eu acho que a gente muda o Brasil, a gente realmente transforma. Educação para todos. Educação para todos. E um dever do Estado e da sociedade, né? Com certeza, é um dever do Estado e da sociedade. Professora, muito obrigado. Acho que a gente teve aqui talvez um dos melhores podcasts. Um collab, o primeiro collab que eu participo, né? Uma parceria da Human Talks com o Marketing da Podcast. Brunão, nota 10. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado aqui pelos ensinamentos. Professora, mais uma vez, foi um prazer imenso em tê-la aqui, e que seja o primeiro de vários podcasts que a gente possa estar compartilhando as nossas ideias, trocando e aprendendo. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado, gente.